Tô de volta, mais uma participação dentro do programa Embalo Total. Programa este do meu saudoso pai, Anselmo Robério, agora com a apresentação diária da doutora Aline Canuto e toda a sua equipe, levando a você, ouvinte e espectador, o melhor do material informativo. Aqui sim, notícias úteis de seu interesse o tempo todo. Já chego com mais um giro, notícias do Brasil e do mundo e a nível local agora. Primeira desta participação, governo Trump compartilha planos de guerra em grupo de mensagem que incluía jornalista. Os principais membros do alto escalão do governo Trump, de Donald Trump, responsável pela parte da segurança nacional, incluindo o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Marco Rubio, eles compartilharam por mensagem de texto planos de guerra contra rebeldes do Iêmen para um civil, por engano. O bate-papo ocorreu em um grupo de aplicativo de mensagens considerado seguro, o Signal, mas que inclui o editor-chefe da revista The Atlantic. A história foi contada pela própria revista, Vale lembrar que o Conselho de Segurança Nacional informou a publicação que a sequência de conversas parece ser autêntica em resposta. Trump inicialmente disse aos jornalistas que não sabia que as informações altamente sensíveis tinham sido compartilhadas, isto cerca de 2h30 depois de terem sido relatadas. O material apresentava a sequência de conversas em textos que continham detalhes operacionais de próximos ataques aos rebeldes de Houthi, apoiados pelo Irã no Iêmen, incluindo informações sobre alvos e armas que os Estados Unidos da América estariam implantando em sequência de ataques, relatou o editor-chefe Jeffrey Goldberg. Não ficou imediatamente claro se os detalhes da operação militar eram confidenciais, mas eles geralmente são, e no mínimo são mantidos seguros para proteger os membros do serviço e a segurança nacional. Os Estados Unidos da América, eles têm feito os ataques aéreos contra os Houthis, também desde que o grupo militante ele começou a mirar embarcações comerciais e militares no Mar Vermelho em novembro de 2023. Apenas 2 horas depois que Goldberg ele recebeu os detalhes do ataque em 15 de março, os Estados Unidos começaram a lançar uma série de bombardeios aéreos com alvos nos Houthis no Iêmen, Então isso aí vai dar o que falar, viu? Vazou e não foi coisa pouca não. Bolsonaro culpa Carla Zambelli pela derrota para Lula. Ela tirou o mandato da gente. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, ele responsabilizou, na verdade, a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pela sua derrota nas eleições presidencial 2022. Durante participação no podcast Inteligência Limitada, Bolsonaro ele afirmou que a atitude da parlamentar na véspera do segundo turno ele teria impacto negativo com relação à sua campanha. Carla Zambelli, ela tirou o mandato da gente, declarou Bolsonaro, referindo-se ao episódio que Zambelli sacou uma arma e perseguiu um apoiador, que então o candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em uma rua no bairro Jardins, em São Paulo. Para o ex-presidente, a ação reforçou a associação de sua imagem com defesa da ampliação do porte de armas, afastando eleitores indecisos e provocando votos nulos. A declaração ela teve a concordância do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que também participou da entrevista. A gente estava com 20 pontos de vantagem, comentou Tarcísio, referindo-se à disputa eleitoral no estado. Atualmente, Zambelli responde a um processo no Supremo Tribunal Federal, STF, por porte ilegal de arma e também questão de constrangimento ilegal com o uso de arma de fogo. 5 minutos da corte já votaram a favor da condenação da deputada, o que incluiria a perda de seu mandato parlamentar. No entanto, o julgamento foi interrompido após o ministro Nuno Marques ele perder do nada a questão da vista. Olha só. A defesa da deputada recebeu um pedido de vista com otimismo. Em nota, os advogados afirmaram que espera que Marques e os demais ministros examinem minuciosamente o processo e reverterem o voto condenatório. A defesa confia que os memoriais encaminhados demonstram que não pôde prevalecer o voto condenatório preferido pelo eminente ministro relator, assim declararam. Notícia que trago agora, olha a bomba, viu? É choro, será?
FPF responde ao ofício do São Paulo Futebol Clube e admite que pênalti para o Palmeiras na semi foi equivocado. É isso mesmo, viu? O tricolor paulista, ele reclamou formalmente do pênalti que eliminou a equipe da semifinal do Paulistão. Sei não, viu? A Federação Paulista de Futebol, FPF, ela enviou nos últimos dias resposta ao São Paulo sobre o ofício do clube reclamando da atuação da arbitragem na partida da semifinal do Paulistão, na qual o tricolor acabou eliminado pelo Palmeiras por 1-0 no Allianz Parque. Na parte em questão, o time questionou uma penalidade máxima marcada pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza de Arboleda em Vitor Roque. A Federação Paulista de Futebol recebeu o ofício enviado pelo São Paulo Futebol Clube e analisou de forma cautelosa os pontos apresentados, bem como todos os fatos relacionados à partida entre Palmeiras e São Paulo, válida pela semifinal do Paulistão Sicredi 2025. Como é de conhecimento do São Paulo e de todos os clubes filiados que frequentam os conselhos técnicos e reunião do futebol paulista, a atual gestão da FPF, ela fomenta o diálogo entre clubes e federação, a fim de melhorar de forma contínua as competições de todo o ecossistema do esporte no estado. Recebemos sempre de forma humilde toda e qualquer crítica e tomamos providências imediatas. Jamais poderemos ser reconhecidos como negligentes. Fato que todos os clubes paulistas são testemunhas. Portanto, é com respeito que recebemos todas as críticas do São Paulo Futebol Clube em relação ao lance do pênalti assinado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, embora seja um lance interpretativo, a FPF entende que o árbitro de campo deveria ter sido chamado para realizar a revisão no VAR e ver que a marcação do pênalti foi equivocada. Importante frisar que Flávio Rodrigues de Souza e Rodrigo Guarizo do Amaral, que detêm os escudos FIFA e atuam em competições nacionais e internacionais há anos, são íntegros, sim. E, assim como qualquer ser humano, sofrem a cada situação de equívocos causada. Erros, infelizmente, podem acontecer. Lamentamos profundamente todos os danos causados e trabalharemos intensamente para assim corrigi-los. A Federação Paulista de Futebol recebeu o ofício enviado pelo São Paulo e analisou de forma cautelosa os pontos apresentados, bem como todos os fatos relacionados à partida entre Palmeiras e São Paulo. Em relação ao lance do pênalti assinado pelo árbitro de campo e referendado pelo VAR, eles assim afirmaram que o lance era interpretativo, mas que o árbitro de campo deveria sim ter chamado o VAR. Por fim, ele diz ainda que quer reiterar seu pedido de desculpas ao goleiro Rafael, o qual já foi feito por telefone e divulgado publicamente. Tratou-se de uma manifestação mal colocada, dando a entender que Rafael seria o culpado pelo lance do pênalti, o que não é verdade. Bom, deixa pra lá, possa ser que o pessoal vai dizer que é choro do tricolor paulista, né? Mas que realmente eu acho que o VAR, ele tá ali para ser um auxiliar, né? Ele tá ali para um lance de dúvida, um lance que talvez o juiz interpretou, se posicionou de tal forma, ele chamar para a devida correção. Senão, acaba o lance daquele VAR e deixa o futebol rolar como sempre houve. Assim, a opinião de um simples amante do futebol brasileiro. Participação minha concluída, falando em nome dos maiores e melhores anunciantes do rádio palmeirense, do rádio alagoano. Começando pelos produtos Natubio, são eles Chacabe, Polimax, Pomada Negra, Fique Plena e Exafil, o melhor estimulante sexual do Brasil. Quarta-feira hoje, desfrute de uma vida sexual mais intensa e gratificante com o uso de Exafil, o estimulante sexual natural da Natubio. Qualidade e variedade que você procura, meu amiguinho, minha amiguinha, vem para o lugar certo. Estou falando da Drogaria LG Farma. Aqui sim, os melhores preços em medicamentos, fraldas e perfumaria em geral. Anote aí o número do disco entrega mais rápido da cidade, mais rápido de toda a região. 99938-5505. Liga e faz seu pedido, ele chega rapidinho. Drogaria LG Farma, nossa receita é sua saúde. Desta feita, devolvo o som aos estudos B de Santa Terezinha, pois de lá, doutora Aline Noto dá continuidade ao programa. Vamos em frente, maninha. Atrás vem gente, tá?